Já reprovei 2 vezes no teste de direção aqui na Austrália e eu vou te contar o porquê. Eu já dirigia desde 2013 e eu também já dirigia aqui na Austrália desde que a gente chegou em 2023. Mas as regras mudaram e a gente não pôde mais usar a nossa carteira do Brasil. Então a gente teve que fazer a carteira australiana e para isso a gente teve que fazer a prova prática. Na primeira vez que eu fiz a prova, eu reprovei por um erro muito grave e também por outros erros que eles não toleram. Aqui na Austrália, em zona escolar, a velocidade máxima permitida em horário escolar de entrada e saída de aula é 40 km por hora. E eu passei dessa placa a 42. Eu deveria estar no máximo a 40 por hora. E o examinador viu porque a telinha estava ligada. Essa telinha estava ligada dessa forma. Ele viu que eu estava a 42. E eu já ganhei um puxão de orelha, com razão, né? Foi erro meu. Eu admito, eu sei que foi erro meu. Mas ali eu já reprovei. Mas a prova continuou. Eles continuam mesmo assim, mesmo que a pessoa já tenha reprovado no início, para dar um feedback no final, né? Já faz um ano que eu fiz essas provas. Outros erros que me fizeram reprovar são coisas que é diferente aqui na Austrália do Brasil. Aqui na Austrália é obrigatório fazer o head check, que nada mais é você olhar por cima do ombro dessa forma quando você vai fazer alguma manobra. E muitas vezes eu esqueci porque a gente está acostumado a usar somente os retrovisores. A baliza também me reprovou, porque eu amo fazer baliza. Eu sempre gostei. E esse foi o problema. Eu faço a baliza com muita facilidade e eu acabei fazendo muito rápido. E eu esqueci de olhar para trás. Na hora de fazer a baliza, eu não poderia ter usado somente os espelhos. Eu deveria ter virado dessa forma e olhado pelo vidro lá de trás, virando o corpo. E eu nunca fiz isso. Nunca, eu sempre usei os espelhos. E esse foi o problema. E também na hora de fazer a baliza, eu acabei virando o volante com a mão aberta no volante. Outra mania que me fez perder vários pontos durante a prova foi a forma de segurar o volante durante as curvas. Dessa forma, por dentro, com a mão virada. E eles não toleram isso, muito menos a mão aberta. Essa é a forma que eles esperam que você segure o volante, bem no estilo vó. Ou então dessa forma, passando a mão por cima. E antes do pessoal fazer a prova, tem vídeos disponíveis no YouTube para assistir, para ver como que vai ser a prova, a forma correta de fazer essas manobras, enfim, como são as regras. E eu assisti os vídeos antes de fazer as 2 provas e mesmo assim eu reprovei. Antes de fazer a terceira prova, eu disse, não, agora vou ter que fazer uma aula antes para ver o que tá acontecendo, né? Fiz uma aula antes da prova para corrigir os erros. E eram os erros que eu já imaginava. O que eu tava fazendo de forma mais errada era o head check, que é a virada de cabeça. Eu tava errando o tempo de olhar. Eu tava olhando às vezes ou muito antes ou muito depois. E tem um momento certinho, exato, para você fazer essa virada de cabeça. E na terceira vez que eu fiz a prova, deu certo, eu passei. Ainda bem, né? Porque cada prova tem que pagar a taxa, né? E sem contar o tempo, né? Na primeira prova, eu dirigi 2 horas e meia até um outro bairro para ir fazer a prova. Foi super longe, mas enfim. Aí depois na segunda foi mais 1 hora e meia. E durante esse período que eu tinha reprovado entre uma prova e outra, eu pude continuar dirigindo. Porém, eu recebi uma carteira Learner, que é o aprendiz, né? E tem algumas regras bem rígidas para quem está nessa carteira de aprendiz. Primeiro, você tem que sinalizar o teu carro, que você é um motorista aprendiz, com essa plaquinha amarela, tem que colocar bem visível na frente e atrás do carro. Obrigatoriamente tem que ter um motorista junto que tenha a carteira de habilitação que não seja um aprendiz. Em rodovias, a velocidade máxima permitida para um aprendiz é 90 km por hora. Isso aqui no estado que a gente mora, né, em New South Wales. E eu digo isso porque as regras acabam mudando entre os estados. E uma pessoa que está com a carteira aprendiz, ela não pode usar o GPS do celular, mesmo que o celular esteja no suporte ali do ladinho ou preso no vidro, não pode. E também a pessoa não pode nem receber e nem fazer ligações via Bluetooth por comando de voz. E as regras e os tipos de carteira de habilitação aqui da Austrália muda bastante da Austrália para o Brasil. Talvez eu faça um vídeo falando sobre isso, sobre como funcionam as carteiras, mas enfim, até pegar a carteira permanente, a pessoa que faz a carteira do zero, ela pega antes da permanente, ela pega 3 tipos de carteiras diferentes antes da permanente. Então aí vocês já podem ver que é bem diferente.